Bora pro desabafo de hoje? Vamos cair dentro. Eu não consigo crescer porque não sei me expressar. Sinto que estou travado na minha carreira porque não consigo me expressar bem em reuniões. Sempre que tento falar, as palavras simplesmente não saem. Minhas ideias são boas, mas nunca consigo transmiti-las de forma eficaz. Estou desesperado para crescer, mas essa barreira parece intransponível. Alguma dica para superar isso? Bom, aqui no seu próprio texto vem uma palavrinha aqui muito forte, né? Desesperado. Claramente, pelo seu texto aqui, pelo seu desabafo, a questão não é a expressão. Provavelmente você deve falar bem, né? Você sabe falar a língua das pessoas aí, porque senão você teria colocado alguma coisa, né? Imagino que seja em português aí que vocês se comunicam. A sua questão é emocional. Então você fica nervoso em reuniões, e aí existe o que a gente chama de sequestro emocional, que é o quê? É como se o nosso cérebro, né, passasse a operar no que a gente chama de um cérebro reptiliano. É um cérebro, o mesmo cérebro de um jacaré só, que é muito inferior ao cérebro de um ser humano, tá? A gente tem muito mais neurônios, muito mais recursos. Mas é um cérebro instintivo. E você, de alguma maneira, pelo seu relato, está percebendo a reunião como uma ameaça. E isso está te deixando muito nervoso. E é exatamente por isso que você não está conseguindo se expressar nas reuniões. Tá? Isso não tem problema nenhum. Aliás, falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Você não é o único. E isso realmente, quando a gente não consegue se expressar por uma questão emocional, acaba, de alguma maneira, afetando a nossa imagem perante as outras pessoas, porque as pessoas não conhecem você na profundidade que você tem. Minha dica, tá? Primeiro, procure estudar um pouquinho sobre isso. Esse conceito de sequestro emocional é como se fosse um túnel, a gente fica nervoso, não consegue ver outras coisas. Vem do Daniel Goleman, tá? Que é famoso aí pelo inteligência emocional. Se você quiser dar uma estudadinha no tema, eu acho interessante. Mas é muito importante você, antes das reuniões, fazer algum exercício para você ficar mais relaxado, para você ficar... Dá umas 2, 3 respiradas conscientes para você chegar mais centrado, né? E não levar para o lado, porque quando você está muito preocupado com o que os outros estão pensando de você, aí que você realmente vai disparar essas emoções, porque você vai se ver numa situação de o seu organismo ele vai reagir como se você estivesse numa situação de risco real de vida. É como se tivesse um predador ali na tua frente. E aí o organismo vai disparar todas essas reações instintivas de sobrevivência, tá? E uma delas é essa não exposição. Então a gente como que congela como um mecanismo de defesa pela situação ali de perigo que a gente está passando, tá? Então a minha dica é: procura relaxar antes da reunião, se prepara para as reuniões, se prepara para as falas, se prepara, chega para a reunião preparado, tá? Isso é muito importante. Segundo, enquanto você ainda tiver essa dificuldade de falar ali ao vivo, né, de alguma maneira você pode tentar, como se fosse um cachorro demarcando o território, você vai mandando mensagens para várias pessoas em outros momentos que não seja na reunião. Manda mensagem no grupo, manda WhatsApp, eu não sei qual que é a ferramenta de comunicação interna aí na sua empresa, mas você vai plantando sementinhas da sua ideia. Por mais que você teve ali na reunião na hora e não soube expressar, Beto, mas já passou o tempo. É melhor você fazer isso de alguma maneira, indo demonstrando sinais das suas ideias, para que quando lá na frente você ter uma outra ideia, as pessoas falam, putz, mas ele já falava isso antes, realmente faz sentido. Então vai ficando cada vez mais próxima essa ideia de você, até que vai chegar num ponto que você vai conseguir realmente, em plena reunião, ali ao vivo, a ideia trouxe, você tem o discernimento de ver se aquela ideia é boa ou não, e trazer a ideia para fora, para as outras pessoas, se for uma ideia realmente boa, tá? Então, para resumir, primeira coisa, trabalhe o seu equilíbrio emocional. Encontre formas e ferramentas de você entrar nas reuniões mais equilibrado, mais centrado, mais relaxado, mas não excessivamente relaxado a ponto de você
tá com sonolência. É a mente desperta, mas o corpo relaxado, tá? Segundo ponto vai soltando essas pílulas das suas ideias em outros momentos que sejam mais fáceis para você se comunicar, que não seja o momento ali numa reunião ao vivo com todo mundo olhando para você. Tá? E aí, mais futuramente, quando você se sentir mais confortável e confiante, tenho certeza que as ideias vão sair no momento certo. Tá ok? Esse foi o desabafo aqui de hoje.